Olá! Hoje estamos aqui para falar sobre um novo assunto, sobre estrutura, que na linguagem C é conhecida pelo termo struct. O que seria uma nova estrutura para a gente? A estrutura é uma variável, ou seja, um local na memória onde a gente pode armazenar dados, e ela é do tipo composta. Nós já havíamos visto variáveis compostas, que seriam os nossos vetores, tá? Então, um vetor, uma matriz, era uma variável onde a gente poderia armazenar N valores dentro dela. Só que o vetor e a matriz, ela é considerada uma variável composta homogênea. Por que homogênea? Porque todos os itens, né, todos os valores que eu armazenar num vetor ou numa matriz, eles são sempre de mesmo tipo e de mesmo tamanho. Por exemplo, um vetor é sempre int, um vetor é sempre float, sempre char e assim por diante. A estrutura, ela já é do tipo heterogênea, ou seja, eu vou ter uma variável onde eu posso guardar N valores lá dentro dela, mas esses valores podem ser de tamanhos e tipos diferentes, né? Que é o que a gente estava mencionando aqui. O que faz essa estrutura? Então, ela descreve uma coleção de itens que estão agrupados e referenciados por um nome. Isso é que vem a de ser diferente do vetor. No vetor, a gente simplesmente dava um nome para ele, e cada pedacinho daquele vetor a gente colocava um índice, né? Eu estou na posição 0, na posição 1, na posição 2. Ali era fácil, porque como por exemplo, todo mundo é int, a cada 2 bytes eu tinha um novo valor. Aqui, como eu posso ter tamanhos diferentes, eu não tenho como fazer isso com índice. Então, cada pedacinho daquele lá, a gente dá um nome, tudo bem? A gente já vai ver isso mais lá para frente. Para a estrutura, então, primeiro a gente vai criar um modelo, tudo bem? Nós vamos, nesse modelo, dizer o que a gente quer que tenha dentro dessa estrutura, dessa struct. Quais são os pedacinhos, vamos dar nome para eles, de que tipo eles são e assim por diante. Tudo bem? Depois que eu criar este modelo, é que eu vou poder declarar variáveis que vão ser do tipo dessa estrutura que eu acabei de fazer. Essa definição, então, que eu estou criando de uma estrutura, na verdade, ainda não ocupa a memória. Ela é apenas um modelinho que eu estou descrevendo. Eu estou criando um tipo. Aí, posteriormente, quando eu criar variáveis, essas variáveis, sim, é que vão ocupar um espaço de memória. E vão ser do tamanho do que eu definir naquela estrutura. Os itens, então, de uma estrutura que a gente coloca, em geral, eles são logicamente relacionados ou têm uma certa afinidade. O que significa isso? Eu não vou agrupar alguma coisa lá dentro que não tenha nada a ver, né? Os itens que vou colocar lá dentro seriam a ver com determinado objeto que eu estiver pensando. Por exemplo, num carro, eu poderia colocar lá dentro a marca do carro, a cor do carro, o tipo do carro, que combustível ele usa, o nome dele, o ano dele. Quer dizer, eu estou criando itens lá dentro que são logicamente relacionados. Como é que eu defino esse modelinho? Então, na verdade, na estrutura, na struct, na linguagem C, nós temos duas maneiras de fazer essa definição. Uma delas é usando o comando typedef. Typedef é um comando que já existe na linguagem C e ele serve para a gente definir um tipo. Então, eu poderia começar desse jeito, colocando a palavrinha typedef, struct, quer dizer, estou definindo um tipo de uma estrutura. Vou abrir uma chave, né? E até uma chave que fechar, lá dentro eu vou colocar os nomes de todos os meus itens que eu quero colocar. Né, que eu quero que tenha lá dentro. E cada item eu ponho o seu tipo, né? Aí pode ter int, float, char, o que eu quiser, N itens lá dentro. Terminando a chave, aí eu dou um nome, né, de batismo para este modelinho dessa estrutura que eu tiver. Então, um exemplo aqui, nós poderíamos ter aqui, por exemplo, eu preciso guardar dados de uma pessoa, né, uma mala direta, eu queria um código para essa pessoa, o nome dela e o endereço dela. Então, o código
vai ser tipo int, ou seja, em 2 bytes eu consigo colocar o número de um código. O nome, né, como a gente precisa de vários caracteres, eu crio em forma de vetorzinho de caracteres lá dentro, para que eu tenha 30 bytes char, onde eu possa guardar um nome, e um endereço, deixei 40, né, tipo char também, para que eu tenha 40 bytes para guardar alguma coisa. Então, eu teria aqui dentro dessa struct que eu estou definindo, código, nome e endereço. Fechei a chave e dei um nome de batismo para ela. Chamei de mala direta. Então, mala direta é o tipo dessa estrutura que eu acabei de definir. Aí, como é que eu posso fazer? Uma vez que eu tenho essa mala direta, eu posso aí sim criar uma ou mais variáveis que vão ser do tipo mala direta. Então, se eu usar desse jeitinho aqui, trabalhando com type def, eu poderia então ter aquilo que a gente já mencionou lá atrás e na linha de baixo ou em qualquer outro ponto do meu programa, colocar lá o tipo mala direta e no caso aqui eu estou declarando duas variáveis, uma chamada md1 e outra chamada md2. As duas são do tipo mala direta, ou seja, dentro de cada uma eu vou poder guardar 3 dados, né, dessas 3 informações. Então, eu poderia, no caso aqui, guardar dados de 2 pessoas, uma em MD1, outra em MD2. Tudo bem? Então, aqui é definindo uma estrutura usando o tipo typedef. Uma segunda maneira que a gente poderia ter isso seria não usando o typedef, mas usar a terminologia struct direto. Tá? Então, aqui, dessa segunda maneira, que é uma maneira que a gente até usa bastante, seria já começar com a palavra struct e aqui sim colocar o nome da estrutura. Então, a struct de nome tal tem tais itens aqui dentro dessa chave, ponto e vírgula. Tudo bem? Então, aquele mesmo exemplo lá atrás ficaria struct mala direta, dentro das chaves, int código, nome e endereço. Funciona da mesma maneira. De qualquer maneira, eu estou até aqui apenas criando um modelinho. Agora, se eu criar desse tipo, como é que eu declaro variáveis? Então, aqui, dessa maneira, a gente tem 2 possibilidades. Como aqui em cima já ficou o nome da estrutura, quer dizer, quando a minha chave fechar, eu já posso, se eu quiser, eu já posso declarar variáveis, né? Sendo do tipo dessa estrutura que eu acabei de falar. Então, aqui no caso, as minhas variáveis MD1 e MD2 já seriam declaradas logo depois que eu fechei a chave. E elas passam a ser struct mala direta. Se eu não quiser fazer aqui, quiser fazer a declaração de variáveis em outro ponto do meu programa, eu poderia fazer, né? Então, a struct mala direta, normal, até aqui, então fecho com ponto e vírgula. Em outro ponto do programa, ou até na linha de baixo, eu tenho que declarar as variáveis e colocar o tipo aqui. Só que desse jeito aqui, como eu não usei aquela palavra-chave typedef, né? Eu fiz neste formato, eu tenho que escrever tudo de novo. Struct, mala direta. Mas do mesmo jeito, elas vão funcionar. Então, MD1 e MD2 são 2 variáveis que eu estou criando. Cada uma delas é do tipo struct mala direta. Ou seja, elas são deste tipo que está aqui. Então, para se usar a estrutura na linguagem C, primeiro a gente faz esse modelinho, tá? Depois é que a gente pode declarar variáveis em qualquer ponto do programa. Em geral, a gente deixa esse modelinho aqui na área global do nosso programa, lá junto com os includes e tal, e aí em qualquer ponto do programa, até na área global ou dentro de qualquer função, a gente pode estar declarando as variáveis desse tipo. Essas 2 variáveis, MD1 e MD2, de qualquer maneira, ou a gente usou com o primeiro recurso ou com o segundo recurso, elas vão estar na memória assim. Então, aquilo que eu falei lá no começo, só definir o modelo não ocupa memória. Quando você cria as variáveis, é que elas ocupam memória. Então, tanto a variável MD1 como a MD2, elas vão ter um tamanho, né, na memória, que vai caber o pedacinho código, o pedacinho nome e o pedacinho endereço. Código, nome, endereço, tá? Para cada uma delas. Qual é o tamanho disso tudo aqui? Então, se a gente lembrar bem, código era inteiro, então eram 2 bytes, nome eram 30, né? 30 bytes, endereço eram 40 bytes. Então, 40 mais 30 e mais 2,
72 bytes. Então, a variável MD1 vai ocupar na memória 72 bytes, divididos em 3 pedaços, um pedaço de 2 bytes, um de 30 e um de 40. MD2 também vai ter 72 bytes, 2, 30 e 40. Quaisquer outras variáveis que eu vier a criar do tipo struct mala direta, vai ter sempre 72 bytes. Tudo bem? Então, aqui a gente viu até agora é criarmos um modelinho, né? Definimos o que a gente precisa que tenha dentro de uma estrutura, e aí estamos declarando variáveis daquele tipo. Agora, vamos ver como a gente consegue colocar coisas aqui dentro, que seria o acesso aos itens. Então, quando a gente se quiser referenciar ou acessar qualquer um dos itens que agora tem dentro dessa variável que é do tipo estrutura, a gente utiliza o ponto, tá? Esse pontinho vem logo após o nome da variável, seguido do nome do item. Então, vamos ver um exemplo aqui. Se eu quisesse receber um conteúdo por digitação, né, e armazenar essa digitação, que seria um código, né, na variável MD1, então lembrando que em MD1 tinha código, nome e endereço. Eu pedi lá que fosse digitado o código para guardar lá dentro, eu poderia colocar assim, ó, sem, né, coloco o nome da variável MD1, mas como ela é do tipo, ela é composta, então eu coloco o ponto e coloco o nome do item. Então, esse valor que for digitado vai ser guardado nos 2 primeiros bytes dessa variável. Tudo bem? Que é a parte chamada código. Se eu quisesse receber o nome, colocaria md1.nome, endereço md1.ender, né? Que é o nome que a gente deu para aquele item. Cada um deles trabalharia assim. Então, é sempre a variável, ponto, o nome do item que a gente quer armazenar. E como é que ele sabe onde está esse item? Vai verificar segundo aquele modelo que a gente definiu lá no começo, né? Como a variável é daquele tipo, ele sabe onde que o código seriam os 2 primeiros bytes, porque é o nome do primeiro item que a gente tem. Outro exemplinho aqui ainda acessando itens. Eu criei aqui uma struct, tá bom? Chamada x, tá? Falei que dentro dela ela tem 2 pedacinhos, um pedacinho chamado A e um pedacinho chamado B. A é inteiro, B é float, tá bom? Então, definimos, modelamos uma struct chamada x. Fechei a chave, já de cara declarei 2 variáveis, uma chamada x1 e uma chamada x2, as duas são do tipo struct x. Aí, lá no meu main, né, eu fui armazenar valores lá dentro. Bom, então, na variável x1, lembrando que ela tem um pedacinho A e tem um pedacinho B. Então, no pedacinho A da x1, eu guardei um número inteiro 20. No pedacinho B dessa x1, eu guardei o 3.4. Na variável x2, que também tem um pedacinho A e um pedacinho B. No pedacinho A dela, eu guardei um número inteiro 15. No pedacinho B dela, eu guardei um valor float 2.38. Então, aqui foi um negocinho bem simples, só para mostrar a gente armazenando alguma coisa lá dentro. Isso na memória ficaria como? Logo após o armazenamento daqueles valores. A x1 teria no pedacinho A o número 20, no pedacinho B o 3.4. A x2 teria no pedacinho A o número 15 e no pedacinho B 2.38. Então, lembrando que dentro da variável vai ter os valores que a gente armazenar, não esse nome dos itens. Os nomes dos itens eu coloquei aqui só embaixo para exemplificar, né? Para dizer quem é quem, mas isso faz apenas parte do modelo que a gente definiu. É só para ele saber qual é o pedacinho A e qual é o pedacinho B. Lembrando que A era inteiro, então esse pedacinho ocuparia 2 bytes na memória. B, como era float, né? Eu poderia armazenar números com casas decimais, ele ocuparia 4 bytes. Então, toda variável do tipo struct x está ocupando 6 bytes. 2, 4. A x2 também, 2 bytes, 4 bytes. Correto? Então, maneira de acessar e como a gente viu que ela ficaria na memória. Uma outra ideia que a gente tem. Então, a gente pode também ter vetores do tipo de estrutura. Isso serviria para quando a gente precisar guardar muitos valores daqueles lá. Então, em vez de eu ficar criando muitas variáveis daquele tipo, eu posso criar um vetorzinho daquele tipo. Aí eu vou ficar mais fácil o acesso.
certo? Então, aqui, por exemplo, nós temos de novo a nossa struct X, que tem um pedacinho A inteiro, um pedacinho B float. No caso aqui, ó, logo que eu fechei a chave, eu estou declarando um vetor chamado V de 5 posições. Isso aqui me economiza o trabalho de criar 5 variáveis do tipo struct X. Eu poderia ter criado uma X1, uma X2, uma X3, uma X4, uma X5, por exemplo. Em vez disso, eu criei um vetor, porque a gente viu que vetores é mais fácil trabalhar, né? Você pode ter um índice e assim por diante. Eu estou dizendo em qual pedaço que eu quero. Então, como é ter um vetor do tipo de uma estrutura? No caso desse nosso vetorzinho V aqui, que é para 5 posições, ele ficaria com essa cara aqui na memória. Então, lembrando que se ele é um vetor, todo vetor ele começa da posição 0. Como ele tem 5, né? Ele vai de 0 a 4. Tá? Então, ele é um vetor. Só que dentro de cada pedaço dele, eu vou ter o pedacinho A e o pedacinho B. Por quê? Porque esse vetor é do tipo struct X, tá bom? Então, ó, o índice 0 do meu vetor V tem um pedacinho A e B, o índice 1 tem o A e B, e assim por diante, até o pedacinho 4, A e B. Correto? Cada índice desses aqui, então, ocupa aqueles 6 bytes que a gente comentou lá atrás, porque o pedacinho A é inteiro, 2 bytes, e o pedacinho B é 4 bytes, que ele é float. Então, cada índice, 6 bytes. Como a gente tem 5 itens, 5 vezes 6, 30. Este vetor ocupa 30 bytes, tá? Divididos em 5 pedaços, e cada pedaço tem 2 pedacinhos A e B lá dentro. Tudo bem? Acessando um vetor, tá? A mesma ideia que a gente falou lá atrás, a gente também vai utilizar o recurso do ponto. Só que o ponto agora vem depois do vetor e o seu índice. Então, quando eu precisar guardar alguma coisa dentro do vetor, que é tipo estrutura, eu coloco o nome do vetor, digo em qual índice eu estou me referenciando, ponto, o nome do item lá dentro. Correto? Então, vamos ver algum exemplo aqui? Aqui com esse CIN, ó, eu estou dizendo que eu estou pegando algo que está sendo digitado, estou armazenando, por exemplo, no pedacinho B do índice 2 do meu vetor V, tá bom? Então, ele vai no vetor V, na área do vetor V, vai no índice 2, então, lembrando, tem o índice 0, o índice 1, o índice 2. Dentro desse índice 2, como ele é do tipo estrutura, eu sou obrigada a dizer que dentro desse índice 2, eu estou querendo colocar algo no pedacinho B, correto? Porque a gente tinha o A e tinha o B, então eu tenho que dizer em qual deles que eu quero. Este outro exemplo aqui, ó, eu estou usando isso num if, tá? Então, se eu tiver já alguma coisa armazenado nesse vetor V, e eu quero saber se o que está no pedacinho A do índice 4 desse vetor V, se o conteúdo que tiver naquele pedacinho A é o maior que 200, vou fazer alguma coisa, tá? Então, é uma maneira da gente referenciar. Se o vetor for do tipo estrutura, eu tenho que ser obrigada a colocar ponto e dizer o nome do pedacinho que eu quero, tá? Um outro exemplo aqui, eu estou utilizando um conteúdo que está lá naquele vetor para fazer parte de uma expressão aritmética aqui. Bom, então aqui eu teria o conteúdo de uma variável C comum, que seria multiplicado por 2, e o resultado somado com este conteúdo. Qual é esse conteúdo? É o que está no pedacinho A do meu índice I no meu vetor V. Aqui eu usei o recurso do i. Provavelmente isso aqui poderia estar dentro de um for, né? Então, meu i deve estar valendo um determinado valor, que no caso eu teria que trabalhar ele para ser de 0 a 4. O valor de i no momento, vamos supor que tivesse com 1. Então, eu pegaria o que está no pedacinho A, no índice 1 do meu vetor V, tá? Ele seria somado, o resultado armazenado nessa variável chamada K. Tudo bem? Então, tudo que a gente já trabalhava antes com vetores, né? Em receber alguma coisa por digitação, num teste, numa operação aritmética, eu posso fazer a mesma coisa com esse vetor, só que se ele for do tipo estrutura, coloca-se ponto, o nome do pedacinho que a gente está falando, do item, certo? Aqui, mais uma vez, vamos fazer um exemplinho
para ver isso aqui funcionando também. Vamos supor que eu precise para os meus alunos armazenar o número dele, o nome dele, então deixei aqui até 20 posições de puxar para caber 20 caracteres, e o curso que ele está fazendo. Então deixei 15 posições, tá bom? E essa struct eu batizei com o nome de aluno, tudo bem? Então aqui é apenas um modelinho de alguma coisa. Fechei a chave e aqui já direto eu estou declarando um vetor chamado AL de 30 posições. Então, ou seja, por isso aqui eu já estou verificando que eu vou precisar armazenar os dados número, nome e curso para 30 alunos, correto? Então, aí que vem a vantagem, por exemplo, da gente trabalhar com vetorzinhos tipo estrutura, porque para um determinado objeto que eu estou pensando, no caso aluno, eu vejo que para ele eu preciso mais informações, no caso eu preciso do número, do nome do curso, eu poderia também ter mais itens aqui dentro, o número do celular dele, o CPF, data de nascimento, endereço, várias coisas, então primeiro eu imagino tudo que eu precisar sobre ele, né, declaro tudo aqui dentro dessa struct, dou um nome e pronto, basta você criar variáveis depois desse tipo. No caso aqui, como a gente está vendo vetor de estrutura, estou declarando um vetorzinho. Como é que eu vou trabalhar isso daí agora? A minha ideia aqui agora é pedir para que o usuário digite esses dados, né? Esses 3 dados para cada um dos meus 30 alunos. Então, 3 dados para 30 alunos seriam 90 digitações. Eu não vou colocar C Alt C em 90 vezes pedindo essas coisas, tá bom? Como a gente está trabalhando com vetor, a gente pode trabalhar o recurso de um for. Então, aqui no nosso exemplinho, ó, estou criando aqui dentro de um main, né, parte do código, fiz um for, criando uma variável i, aqui eu estou declarando ela já direto, isso é possível fazer, tá bom? Então, na hora que entrar no for, uma variável i é declarada tipo inteira, já começando de 0, meu i vai ser, enquanto ele for menor ou igual a 29, né, eu vou ficar fazendo esse for, toda vez que voltar e adicionado de uma unidade. A minha ideia aqui é que o i trabalhe para ser o índice do nosso vetor. O que eu vou fazer aqui dentro? A ideia é que cada vez que eu passar aqui dentro, eu vou receber a digitação desses 3 valores para cada um dos meus alunos, correto? Então, a primeira vez que eu entrar aqui, meu i é 0. Então, eu vou pedir, digite o número do aluno, vou armazenar dentro do vetor AL no índice i. Se o meu i está com 0, seria no índice 0. E dentro desse índice 0, no pedacinho número. Como é que ele sabe qual é o número? Pelo modelo. Números são os 2 primeiros bytes. Então, nos 2 primeiros bytes desse trecho, vai ser guardado o número do aluno. Depois, nome do aluno, o que for digitado, eu vou guardar dentro do pedacinho nome, né? Desse mesmo índice 0. Depois, o nome do curso, dentro do pedacinho curso desse mesmo índice 0, tá? Então, uma passada aqui, já preenchi o meu primeiro aluno do índice 0. Voltando para trás no for, i mais, o i vai para 1, entro novamente, vou guardar o número do aluno na posição, no índice 1, o nome desse aluno no índice 1, curso no índice 1. E assim por diante eu vou até que o meu i chegue a 29, né? Onde seria o meu 30º aluno, eu estaria guardando o número nessa posição 29, nesse índice 29, o nome nesse índice 29, o nome do curso dele nesse índice 29. Voltando i mais, meu i estouraria para 30, cairia fora e continuaria meu programa fazendo outras coisas. Então, aqui deu para ver que com um forzinho, né, um for simples aqui, ficou fácil trabalhar o recurso desse vetor, que é o que a gente já trabalhava antigamente. Tudo bem? Só que, como dentro dessa estrutura, no caso, eu tenho 3 itens, eu passando aqui dentro, eu pedi os dados desses 3 itens. Tudo bem? Se aqui dentro eu tivesse 10 itens para essa struct aluno, provavelmente eu teria que pedir uns 10 vezes um C Alt C in para cada um desses itens, para cada um desses alunos. Tudo bem? Então, tá. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos fazer uma atividade em cima disso daqui e em outras oportunidades estaremos vendo mais algumas coisas. Tá bom? E estamos rabiscando a nossa lei e estamos terminando o nosso conteúdo. Muito obrigada.